Comecei bem a live de hoje. Muito bem. E tal qual umas 2 semanas atrás eu comecei a live brilhando. Tal qual quem? Adivinha? Sai de acho. Aí, pronto. Parei de brilhar. Muito bem. Vamos lá, vamos embora. Estamos aqui mais uma quinta-feira, graças a Deus. Em primeiro lugar, né? Hoje se tornou, ao menos essa semana, né? Na verdade, os dias de responder perguntas por direct é quarta-feira. Vocês já devem estar familiarizados. Mas acontece que ontem, por algumas razões, eu não abri a possibilidade de perguntas por direct. Mas abri hoje, tá bem? Então, quem quiser, ainda dá tempo, perguntem, tá legal? Vamos lá, importante, hein? Hoje eu quero tratar de um tema. Aqui, pronto. Importantíssimo. Motivado por uma pergunta que eu recebi, tá bem? Uma pergunta que eu recebi há poucos dias, por direct, inclusive, que eu vou responder aqui, tá bom? Então, saiba você, que me perguntou você, que a tua resposta será dada agora, neste videozinho. Tá aqui, muito bem, quem perguntou foi o Tônio Carlos, tá certo? Vocês não sabem quem é, então eu posso dizer, tá legal, seu Tônio? Tô fazendo igual eu faço lá no YouTube. No YouTube a galera que me pergunta, eu respondo chamando pelo nome de quem perguntou, tá bem? Então aqui tô fazendo igual. O senhor Tônio Carlos fez uma pergunta que é mais ou menos a seguinte: como vencer o amor próprio, soberba, tal, egoísmo, a inveja também. Muito bem, então, seu Tônio Carlos, vamos à tua resposta. Antes de dizer, né, de maneira mais específica, a maneira de se vencer a soberba, o egoísmo, o amor próprio, né, como queira chamar, eu vou tratar aqui de algo bastante relevante, tá bem? Muito, muito relevante mesmo, que a gente precisa dizer antes de falar a respeito do remédio para a soberba. E que é o seguinte: olha, eu quero fazer uma distinção de uma dupla dinâmica, tá certo? Quando nós tratamos de um assunto muito importante para vencer o amor próprio, que se chama serviço, tá certo? Bem, já adianto que o meio, portanto, de vencer é o serviço, mas de que maneira? Existem 2 modos de servir, tá bem? 2 maneiras distintas de servir. Eu quero que você se lembre agora, aqui enquanto você me assiste, da narrativa, né, do Evangelho de, pode ser São Lucas, né, no capítulo 10, ou pode ser João, enfim, de onde você quiser tirar. De qual Evangelho, né, você quiser tirar, da narrativa de Marta e Maria, né? Jesus então vai até a cidade de Betânia e visita Marta e Maria, ok? E quando ele chega na casa de Marta e Maria, ele se depara com uma situação bastante peculiar. Qual é a situação bastante peculiar? Maria se senta aos seus pés, né, escuta todos os seus ensinamentos e permanece atenta absolutamente a tudo que ele está dizendo e ensinando, enquanto, né, Marta está o quê? Trabalhando, tudo bem? Marta está servindo, tá certo? Em si, aquilo que Marta está fazendo é algo bom ou algo ruim? Me diz aqui. É algo, veja só, evidentemente bom. Ela se colocou a serviço do seu Senhor, não é isso? Ela reconhece nosso Senhor Jesus Cristo como sendo o Cristo verdadeiramente, de fato, crê nele e o serve. Quando ela o recebe em sua casa, ela se coloca a servi-lo. Tal qual, né, nós fazemos atualmente quando a gente recebe algum tipo de visita, né? Ao menos as pessoas mais, como eu posso dizer, mais dedicadas às suas visitas, quando recebem a visita em casa, se dedicam a ela, a servi-la, não é assim? Então, botam a mesa, colocam um prato, dizem que o que tem em casa, né? Eu me lembro da avó da minha esposa. Todas as vezes que a gente vai na casa dela, ela prepara assim, um banquete e diz: a avó queria ter mais, mas só tem essa porcariazinha aqui para servir. Que isso, vó? Que porcariazinha? Não fala assim, pelo amor de Deus. Entende?
Então ela sempre diz que tem uma porcariazinha, mas a mesa está lá, cheia de coisa, né? Ela frita batata, faz, sei lá, um franguinho empanado, bota o arroz maravilhoso, que arroz delicioso. Meu Deus, saudade de comer, né, a comida da vozinha. Pai eterno. O que acontece? Veja só, a pessoa que recebe uma visita em casa se dedica a servi-la, né? Sobretudo se a visita recebida em casa é alguém querido, né? Quando então Nosso Senhor é recebido na casa de Marta e Maria, adivinha, se Marta tem uma propensão ao serviço, adivinha o que ela vai fazer? Evidentemente, colocar-se diante de Nosso Senhor como quem serve, ok? A verdade é que o serviço de Marta, ele é muito bem-vindo, ao contrário do que nós poderíamos pensar quando nós lemos o Evangelho e Marta se aproxima, e no exato momento em que Marta se aproxima de Nosso Senhor e diz o seguinte, né? Não te incomoda que ela fique aqui aos teus pés enquanto eu faço tudo? Em outras palavras, Marta está dizendo aquilo, né, que às vezes a gente escuta por aí, né? Eu tenho que fazer tudo sozinha, sou eu que tenho que lidar com todas as coisas aqui nessa casa, ninguém me ajuda em nada, não é isso ou não? Então, veja, essas falas que estão muito presentes, inclusive, é muito mais comum mãe, né? É comum aqui, isso aqui é fala de mãe, ok? É a fala mais autêntica das mães de família. E aí você vê, Marta, em outras palavras, em um outro tipo de termos, tá certo? Ela diria atualmente a mesma coisa que essas mães dizem, né? Ela diz lá, em outros termos, o que essas mães atualmente dizem deste modo. O fato é que quando Nosso Senhor a responde, e aí nós poderíamos pensar que Nosso Senhor está como que repreendendo Marta por Marta estar, né, cobrando o serviço de Maria, quando na verdade não é bem isso que acontece. Nosso Senhor, veja só, é muito curioso porque nós devemos olhar para a situação sob uma perspectiva vocacional. Se nós não olharmos sob uma perspectiva vocacional, nós não iremos entender a respeito do que é que Nosso Senhor está falando ali, ok? Veja, existem distintas vocações que se realizam em distintos estados de vida. O que significa? Existem pessoas que são chamadas a uma vida mais ativa, ok? E contemplativa como um suplemento da ação. E existem pessoas que são chamadas a uma vida, assim, forçosamente, ou melhor dizendo, quase que exclusivamente contemplativa. E a vida ativa é quase que um suplemento da vida contemplativa, mas é predominantemente contemplativa. Ok? Imagine-se, tá certo, diante de mim aqui, estou falando para você, tá certo, que eu estou fazendo aqui, é mais ou menos isso. Agora se imagine diante de um monge de clausura, ok? Ou seja, as duas missões, oi meu bem, como é que tá? As duas missões, os dois apostolados são terminantemente diferentes, tá certo? Forçosamente distintos. Um monge de clausura tem o seu apostolado, tem o seu modo de vida, o seu estado de vida, a sua função própria é contemplativa. Percebe ou não? Ele precisa permanecer ali num silêncio, rezando, intercedendo pela igreja e assim por diante. Agora, a minha vida aqui ela é um pouco mais ativa, ela tem de fato algo de contemplativa. Por quê? Porque se eu não contemplar, eu não tenho o que entregar para vocês. Entendeu ou não? A minha vida ativa ela não presta para absolutamente nada, eu estarei dando a mim mesmo, mas eu preciso de algo para dar, ok? Veja só, existem distintas vocações que se realizam de maneiras distintas. Portanto, boa tarde Juliana, tudo bem? Existe ali o sujeito que permanece contemplando e existe o sujeito que permanece agindo, mas ambas atividades precisam estar alicerçadas na verdade, no amor a Deus. E aí é que está o ponto central aqui do serviço de Marta e da repreensão. Ok? Apareceu aqui que a bateria está fraca, perdão. Então, a repreensão feita por Nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa, né, a repreensão feita por Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto? Veja só, olhando do ponto de vista vocacional, nós precisamos distingui-la, ok? Como? Uma correção feita por Nosso Senhor Jesus Cristo ao motivo pelo qual Marta estava se colocando ao serviço, ok? Esse é o ponto. E aí ele diz, né? Tu te inquietas com pouco, né? Com muitas coisas, aliás, né? Tu te inquietas com muitas coisas, quando só uma te é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. O que Jesus está dizendo para Marta ali, naquele momento? Em outras palavras, ele está dizendo, olha, o que Marta tem para fazer, o que você tem para fazer são coisas distintas.
No entanto, presta atenção, você está se preocupando com coisas que são desnecessárias de estarem no seu campo de preocupações. A tua preocupação no teu ato de servir está focada em coisas que não são as coisas nas quais você deveria estar focando quando você está servindo. Maria escolheu a melhor parte. Por que Maria escolheu a melhor parte? Porque você deveria, veja só, você, Marta, deveria preocupar-se que o teu serviço estivesse necessariamente, são as minhas padroeiras, é verdade. Você deveria se preocupar, Marta, que o teu serviço fosse, presta atenção aqui, isso aqui é importante. Você deveria se preocupar, Marta, que o teu serviço, tá certo? Fosse um serviço baseado no que Maria está fazendo aqui. O problema não é você servir da maneira como você serve. O problema é você não fazê-lo motivado por aquilo que motiva Maria a estar aqui, sentada aos meus pés e me ouvindo. Afinal de contas, se você me serve, veja só, hein? Se você me serve, imaginem Cristo dizendo isso para Marta, nas entrelinhas, né? Se você me serve, entregando-se a si mesma, única e exclusivamente, tá certo? Teu serviço não vale de nada. Por quê? Porque a tua motivação é vaidosa. Ok? E esse é o primeiro modo de serviço. Um serviço motivado pela vaidade. Quando as pessoas se entregam umas às outras, esperando ser louvadas, agradecidas, ok? Esperando uma recompensa, esperando que ela seja um foco de atenção, que as pessoas notem que ela está fazendo aquilo que ela está fazendo, como Marta queria que Cristo notasse que ela estava fazendo aquilo ali que ela estava fazendo, e que Maria não estava ajudando. Entende? Existe um serviço que foca em deixar claro que só você faz o que você está fazendo e que as outras pessoas não estão nem aí para o que você faz. Não dão a mínima para o teu serviço, ninguém me ajuda em nada, né? Ninguém te ajuda em nada. Ok? Isso é um modo de servir, que manifesta a tua preocupação com o quê? Com o agradecimento, com o ser louvado, com o ser querido pelos outros, com o, veja só, ter ajuda. Em si, ter ajuda é uma coisa ruim? Não. Ter ajuda não é uma coisa ruim em si mesmo, ok? Mas a motivação pela qual você quer ajuda é bastante ruim. Não é um ato de humildade pelo qual você pede ajuda, porque você reconhece que você não dá conta. Mas você reclama de não ter ajuda porque, veja só, né? Você julga que aquilo que você tem na tua cabeça, o teu modo de enxergar a realidade que está diante de si, é o melhor modo. Entendeu ou não? E aí você reclama de não ter ajuda. Você não pede humildemente, reconhecendo que você necessita de que o outro esteja ali ao teu lado te dando suporte. Você só reclama que o outro não faz aquilo que você queria que ele estivesse fazendo. Quando você nem ao menos sabe qual é a vocação dele, entendeu ou não? Aqui, jogando para Marta e Maria mais explicitamente. No entanto, o serviço em si mesmo não é algo ruim, entende? O que Marta estava fazendo ali em sua casa ao receber Nosso Senhor era algo muito, muito bom. Não era um problema ele estar servindo. No entanto, quando Cristo a corrige, ele a corrige para indicar a Marta a razão pela qual, ou o motivo, a motivação, né? O princípio motivador das suas ações. E quais são os princípios motivadores, né? Ok, essa pergunta é interessante, hein, Paloma? Muito bem, quando você, veja só, se sente que, quando você, veja só, se coloca a serviço, atenção aqui, hein? Manifestando um desejo de servir as outras pessoas, entregando-as os bens que serão gerados pelo teu ato de servir. Percebeu ou não? É assim que é. Um ato de serviço autêntico e bem fundamentado tem como princípio motivador o bem a ser adquirido no final daquele ato de serviço, que não é um bem para si. O serviço motivado pela vaidade deseja, no final da ação executada, que ele seja o foco de louvor, de agradecimento, entendeu ou não? De, veja só, como que recolhimento dos bens adquiridos através daquele ato de serviço. A pessoa que serve motivado pela vaidade quer recolher para si os bens, os efeitos, né, daquela sua ação. No entanto, quando a motivação é, né, uma motivação própria do ato de servir, que é gerar bens,
que irão atingir as pessoas, né, que são o alvo daquele ato de serviço, aí sim meu serviço está sendo motivado pela razão correta e ele terá verdadeiros frutos. Veja só, quando no matrimônio, por exemplo, né, ou uma dona de casa, dona de família, etc., uma dona de família não, uma mãe de família, se coloca ali na disposição de servir os seus dentro de casa, né, fazer o que ela tem para fazer comida, limpar a casa e etc e tal. Tudo isso que ela está fazendo dentro de casa deve necessariamente ser motivado por uma única razão: que aqueles que serão os beneficiados pelo seu ato de serviço recolham todos os efeitos de suas ações como bens em relação aos quais, né, dos quais, melhor dizendo, eles irão desfrutar. Deu para entender? Eles irão desfrutar. Entendeu ou não? Agora, numa questão... Eita Jesus, comecei a brilhar de novo aqui, meu Deus. Estou virando o Edward. Então, quando... Veja só, nós tratamos de questões pastorais de fato, meu bem, é verdade. Só lembro do... Cara, no retiro que a gente fez no Corpus, lembra, Paloma, do retiro? A gente tava lá e o Luiz, coitado do Luiz. O Luiz, meu Deus do céu, entregou sangue, deu sangue, suor e sangue, angústia, meu Deus do céu, aquele moleque no final do retiro, aquele menino, aquele rapaz, aquele jovem, terminou o retiro quase morto, deu o sangue, né? Tadinho, cuidou sozinho da logística de todo o retiro. O Luiz é o herói. Mas vamos lá, em questões pastorais é interessante, né? Veja, quando a gente se dedica a servir, e esse é um ponto muito interessante, veja, o princípio é sempre o mesmo. O serviço deve ser motivado pelo bem próprio que será adquirido não para si, mas para as pessoas que serão atingidas através daquele ato de serviço. Ou seja, numa ação pastoral deve-se pensar, ou deve-se ter como motivação, obviamente, o quê? O bem próprio que se irá tomar como efeito daquela atitude pastoral, né, daquela ação pastoral. Sempre tendo como objetivo que as pessoas que serão atingidas naquela ação pastoral serão elas a recolher os benefícios, tá certo? Da ação pastoral, né? Esse é um ponto. E quando se precisa, veja só, esse aqui é muito interessante. Aqui tem um ponto bastante interessante mesmo, assim, muito, muito importante. Eu trabalhei em algumas pastorais há algum tempo, né? Da minha vida. Fui de comunidade, enfim. E existe algo interessante que acontece, né? Algo realmente muito, muito interessante. Que às vezes a gente se preocupa com as ações dos outros, com os outros estarem presentes, com eles fazerem o que eles têm para fazer, não porque a gente quer que o trabalho seja executado da melhor maneira possível, mas porque, estou falando aqui uma coisa do coração mesmo, viu? Mas porque a gente não acha justo que o outro não entregue tanto quanto nós estamos entregando. A nossa motivação nesse sentido, muitas vezes, assim, não estou dizendo que é o teu caso, hein, Paloma? Pelo amor de Deus, mas na maioria das vezes, veja só, a nossa motivação ela é vaidosa. Nós queremos que o outro dê tanto quanto nós estamos dando, mas aí, pera. Quem diz que o outro tem que entregar tanto quanto você está entregando? Quem diz que é justo o outro entregar tanto quanto você entrega? Às vezes nosso Senhor está pedindo algo de você, entende? E não do outro. Compreendeu ou não? Agora, o precisar de ajuda, e aqui você usou uma palavra muito precisa e bastante forte. Precisar de ajuda significa que sem a ajuda a ação não terá os efeitos esperados, ou seja, sem que haja alguém ali do teu lado para fazer o que precisa ser feito, a coisa não vai acontecer da maneira como se deseja que a coisa aconteça. Quando a gente chega nesse ponto, a coisa precisa ser aberta ali às claras, do tipo, as coisas não estão acontecendo como elas precisam acontecer, né? Precisam acontecer, eu preciso que você esteja aqui do meu lado, né? Os pensamentos passam pela cabeça. Exato, esse é o ponto. E aqui é o que eu estou querendo mostrar para vocês ao longo de toda a minha live aqui, Paloma, que é o seguinte: o serviço em si mesmo, ele não é
um meio de vencer a vaidade nesse sentido. Mas existe um serviço específico, tá certo? Pelo qual a vaidade é vencida. E é um serviço, como a Maria Paula colocou aqui, um serviço que manifeste uma atitude concreta de humildade, ok? Veja só, existem dois modos de se falar de humildade, né? Duas maneiras distintas. A primeira delas é uma humildade sob o ponto de vista da temperança, da moderação. Uma humildade que visa moderar o modo como nós falamos de nós mesmos, nos enxergamos a nós mesmos, nos colocamos a nós mesmos em certas posições e louvores e assim por diante, né? E existe uma humildade, tá certo? Que tem mais relação com a justiça, que é dar-se a si mesmo aquilo que lhe é devido. Colocar-se no seu devido lugar. Ok? O serviço humilde, e aqui é que está o ponto, é o meio de vencer a vaidade nesse momento, nestes momentos específicos. Por quê? Porque veja só, agir de maneira servil, visando, veja só, entregar uma gama de bens às pessoas que serão atingidas pelo meu ato de servir, lembrando constantemente, a todo momento, como uma maneira de combater esses pensamentos mais vaidosos que passam pela cabeça. Tá certo? A seguinte frase: o que eu estou fazendo é o meu dever, é o meu lugar. Aqui, no lugar onde o Senhor me colocou, é aqui onde eu preciso realizar o que eu devo realizar da maneira como estou a realizar. Entende ou não? Imagina, né, uma Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, ela não se preocupava com dizer que aquela irmã muito difícil com a qual ela convivia todos os dias em seu mosteiro, lá na clausura, era chata, insuportável, que ela precisava melhorar. Santa Teresinha permanecia ao lado dela numa atitude humildemente servil, ok? Para que ela crescesse em santidade e de algum modo ajudasse ali a irmã a caminhar em direção à santidade também ela. Entende ou não? Imagina uma irmã Dulce, né? Dulce dos pobres. Ela vai pedir um dinheirinho para os seus pobres e aí o sujeito que vai dar o dinheiro cospe na mão dela. Cospe na mão dela. Tá aqui, a mão. Cuspida. O que ela faz? Ela fecha a mão e diz: isso é para mim, agora para os pobres. Ok? Imagina, pelos pobres eu estou aqui levando cusparadas na mão. Por que os pobres não estão aqui me ajudando a pedir dinheiro? É para eles mesmos, não? Isso poderia passar pela cabeça. Mas ela reconhece o seu lugar. E de maneira humilde ela diz: isto é para mim. Entendeu? O meio de vencer, né, a soberba, o amor desordenado de si, é uma atitude humildemente servil, né? Também de maneira humilde. Não há outra maneira de cobrar senão docilmente e de maneira humilde, assim. A gente tem que tomar muito cuidado com as cobranças, porque elas afastam as outras pessoas. Sobretudo porque elas sempre são meios de... não são sempre, mas a maioria das vezes elas são sempre momentos em que nós... Perdão. Na maioria das vezes as cobranças são momentos em que nós deixamos os nossos afetos como que falarem mais alto, entende? E saírem como doidos, acabando com tudo que está pelo caminho. E aí a gente vai cobrando as outras pessoas e como acabando com elas de algum modo, né? Você não faz nada, você não está aqui, eu preciso de você e você não me ajuda e etc e tal. A maneira como se cobra, exatamente, é da mesma maneira como se cobra no matrimônio. Mostrando para outra pessoa que sem ela a coisa não dá para acontecer. E mais do que isso, mostrando para outra pessoa que sem ela a coisa não pode acontecer e que sim, ela é capaz de realizar aquilo que é necessário que ela realize, entende?
É verdade. Às vezes parece muito difícil simplesmente dizer: você pode me ajudar aqui, por favor? É verdade. Porque veja só, a gente lida nesses momentos com várias coisas, né? Com os vícios da outra pessoa, com as dificuldades dela, com enfim, né, a miséria dela e assim por diante, né? E a gente lida ao mesmo tempo com a nossa própria miséria, porque nesse momento se encontram duas misérias, né? A dela em relação à nossa, a nossa em relação à dela. E nesse momento de dificuldade, o que acontece? Nós normalmente utilizamos desse momento para, já que ele está assim, eu vou descascar logo tudo de uma vez. Quando na verdade a gente só precisava pedir mesmo: eu preciso de ajuda, você pode me ajudar aqui, por favor? Por caridade, né? Não precisa dizer assim, mas pode me ajudar aqui, por favor? Honestamente, sem ironia, sem, sabe, palavras tortas, sem deixar escapar, né, certas reclamações que a gente quer deixar escapar de maneira proposital para ver se a outra pessoa se toca. Mas é simplesmente dizer: me ajuda aqui, preciso de ajuda, né? Vem cá, vamos lá, me ajuda. Preciso que você esteja aqui, né? E além disso, tem outro ponto, que é o que eu toquei aqui no assunto também. Mostrar para outra pessoa que ela tem capacidade de fazer aquilo ali, entende? Levantar ela. Vamos lá, você é capaz, você está aqui por uma razão. Nosso Senhor quis você aqui, vamos lá, vamos embora. Estamos juntos aqui. Vamos comigo, eu preciso de você aqui. Entendeu? É mais ou menos por esse caminho aqui, né? Sempre de maneira humilde, né? Pois é, às vezes o que diz não e faz, né? De qualquer modo faz a vontade do Pai, né? E não aquele que diz sim e não faz. Isso é bem verdadeiro. De qualquer forma, não é... Na verdade, não é nem esse o ponto, assim, né? Não se trata de realizar a vontade do Pai ou de ter méritos. Não é nem isso aqui. Não é nem esse o ponto, assim. É só, de fato... Veja, esse é um ponto interessante, assim, porque de novo a gente levaria para um ponto de manifestação da vaidade, assim. Entende ou não? Quando Cristo diz isso, ele o diz no seguinte contexto: olha, você que está aqui, para quem eu estou falando, por mais que você me diga não vou fazer, vai lá e faça, você tem méritos diante de Deus. Agora, se você me diz que faz e não vai fazer, você não tem méritos. Só que nesse contexto aqui que nós estamos trabalhando, se a gente olha por esse aspecto aqui, ó, por esse viés do ir fazer ou não a vontade do Pai, a gente vai julgar a outra pessoa, entende? Eu estou fazendo, a outra pessoa não está fazendo. Está dizendo que sim, foi servir e tal, mas quem está fazendo tudo sou eu. Então eu tenho mérito diante de Deus, a outra pessoa é uma porcaria, entende? Nesse caso a gente faz crescer a vaidade. Acho melhor não olhar por esse lado não, né? Senão é meio perigoso. De novo a gente cresce em vaidade e não combate a vaidade, né? Para combater a vaidade, o meio é um serviço humilde, tá certo? E se é preciso, se é necessário, como a Paloma colocou, a gente chama o outro e pede por favor. Simples assim, né? Como de vez em quando a gente pede por favor para um colega de trabalho ou para um colega de estudos. Por favor, me passa o lápis. Por favor, você poderia me enviar os relatórios? Por favor, você poderia me... Enfim... Entende ou não? No matrimônio, por favor, você pode tirar o lixo para fora? Na ação pastoral, por favor, você poderia estar presente, né, no retiro? Vou precisar da tua ajuda. Entendeu ou não? Por favor, você pode recortar as bandeirinhas aqui da festa junina que a gente está fazendo? Entendeu? É assim. No fundo é desse jeito aí. Tá bem? Então a live de hoje foi dobrada de tamanho. Por quê? Porque foi. E é isso aí. Então muito obrigado pela atenção de vocês. Foi ótimo. De nada, Paloma. Que bom que ajudou. Fico muito contente. Agora vocês fiquem com Deus. Tá bom? Um forte abraço para todo mundo. A gente se vê quinta que vem na live. Tem vídeo novo no canal do YouTube todos os dias. Tem... o quê?
conversas com vocês aí pelo Instagram todo dia também. Obrigado por estarem aqui, foi muito bom o papo aqui com vocês. Obrigado mesmo por estar, tá bem? Então fiquem com Deus, um abração, até mais. Paloma, Carla, Samila que entrou agora. Meu bem, te amo, tá bom? Um beijo, fica com Deus, um beijo nas meninas. Agora eu vou almoçar. Tchau, gente, valeu.